paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma pré-aula aqui da Escola Bíblica de Blumenau. Meu nome é Jennifer e nos próximos instantes nós vamos estar então argumentando algumas coisas, analisando algumas coisas e botando as ideias no lugar sobre o tema salvação. Hoje nós vamos fazer uma dinâmica um pouco diferente das outras aulas. Nós não vamos seguir totalmente a ordem lógica da lição, passando em todos os pontos. Muito pelo contrário, nós vamos passar sim pelos todos os pontos da lição, os 4 tópicos que existem ali, mas de uma forma diferente. Nós vamos usar simplesmente a nossa leitura em classe. Por quê? A nossa leitura em classe é praticamente a chave da lição. Pode ser dessa lição, porque ela fala sobre todos os tópicos nesse pequeno texto. É claro que tem uma expandida aqui, mas nós vamos ver isso bem certinho em 2 etapas, bem rapidamente, tudo bem? Então o tema hoje é o que é salvação, Para que ela veio, como surgiu, entende? Então nós vamos falar hoje apenas sobre salvação. O que eu gostaria que você pensasse é que essa nossa revista, ela fala praticamente sobre uma matéria que nós estudamos, quando nós estudamos teologia, na linha teológica que se chama teologia sistemática. Ela cuida das doutrinas. Então perceba que a gente passou por vários pontos necessários, tudo na sua perfeita ordem, para que você pudesse entender e compreender melhor algumas coisas. Por exemplo, começamos com quem é Deus, a suficiência da palavra de Deus, ok? Depois nós fomos para a pergunta por que Deus nos criou. Então nós sabemos com o texto de Isaías que Deus nos criou, tantos quantos Ele criou, todos para a sua glória. E não para aumentar a glória de Deus, mas para que Deus pudesse compartilhar então a sua glória conosco, e nós podemos então viver para a glória de Deus. Aí então chega o quê? O pecado. Perceba que a gente passa por todas essas doutrinas exatamente na sequência de como nós deveríamos saber as coisas e que a história prossegue. Então, nós vivíamos para a glória de Deus e vivíamos uma qualidade perfeita. Aí então entra o pecado no mundo, e é o pecado, está no singular. Então o pecado entra no mundo como algo maligno que se esgueira por toda a criação, e junto com o pecado entra a morte. Então são 2 coisas que caminham juntas. Vivíamos para a glória de Deus. Agora nós temos uma dificuldade de viver para a glória de Deus, já que nós não temos uma perfeita comunhão do nosso espírito com o Espírito de Deus. Algo se rompeu ali. Então, a gente não tem mais discernimento das coisas espirituais como Adão e Eva tinham no jardim. Nós precisamos de um auxílio, nós precisamos de restauração, de salvação, algo que venha para não tapar essa ausência, mas reconstruir essa ausência. Então, perceba que desde o começo a gente tem esses 2 pontos, uma natureza caída e uma natureza restaurada, a gente aprendeu isso na doutrina do pecado. Aqueles que andam na natureza de Adão e aqueles que andam segundo a natureza restaurada que Cristo nos dá. Então só existem dois lados, não existe um meio termo. Ou você anda no mundo, ou você anda debaixo então da salvação de Deus e passa todos os dias da sua vida, se santificando. Isso te traz uma satisfação profunda. Mas muito bem, nós aprendemos também que geralmente as pessoas falam por que pessoas inocentes morrem, Por que pessoas inocentes morrem? Gente, não existem pessoas inocentes no mundo. A prova disso é que quando o pecado entra e a morte entra junto, a morte passa para todas as pessoas. Então, às vezes a gente olha para uma criança, para um neném, que bonitinho, que lindinho, não fez nada ainda, nem tem suas faculdades mentais ativas ainda, tão neutrinho, mas ele já é pecador por natureza. Então a resposta é que não existem pessoas inocentes no mundo, porque todos morrem, todos morreram antes e todos vão continuar morrendo ainda até que Cristo venha
Gente, até que todas as coisas foram consumadas, a prova de que não somos inocentes é que a morte chega a todos nós. Tudo bem? Então, até aí a gente tem todos esses degraus que a gente veio caminhando, tá? Então, nós vivíamos para a glória de Deus, não temos agora, a gente tem essa ausência, né, dessa comunhão que nós tínhamos com Deus, do Espírito de Deus, né? Nós temos, então, uma deficiência enorme, né, de cumprir essa tarefa inicial que Deus deu, que era viver para a sua glória, e a glória de Deus se manifestava, então, nas primeiras pessoas do jardim. Agora a gente tem essa ausência, essa dificuldade, até que veio Jesus, morreu na cruz com a sua obra salvadora, né? Onde então agora é possível você viver de novo e cumprir essa tarefa de novo de viver para a glória de Deus. Tudo bem? Então, por meio da salvação, Deus traz restauração na vida do homem e ele faz de novo. É por isso que existe uma nova criação. Você nasce de novo. Deus não tampa buraco em você. Ele faz de novo. E nós vamos ver nesse texto tão pequeno que Deus, que é o poeta de toda a criação, o sustentador de toda a criação, ele mesmo diz para você que ele não vai te tapar os buracos que não são aceitos na presença dele. Não, 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 não. Deus não só retira da nossa vida, né, tudo que está em nós, mas que não cabe na humanidade de Cristo, ele retira e ele reconstrói e escreve a sua história totalmente de novo, porque agora você anda nos caminhos dele. Então a salvação é o que permite a minha e a sua vida de pecador viver na presença dele e voltar a cumprir o papel inicial que Deus dá para mim e para você, que é viver para a glória de Deus. Algo que é diário e que você precisa fazer com intensidade todos os dias. Tudo bem? Mas voltando para a lição. Olha só, pega a sua lição na mão. O texto-chave da lição também é parte do nossa leitura em classe, tudo bem? Então eu vou ler para vocês. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, porque pela graça, nós vamos ver isso. Mas a graça vai falar o quê? Do amor de Deus. Se você tiver uma caneta, algo que você possa anotar. Hoje eu não estou com um quadro aqui. Mas, gente, a graça, ela vai falar do amor de Deus por nós. A gente vai ver isso aqui no texto-chave, né? Vem pela fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Gente, dom na Bíblia é presente, então é um presente que Deus dá para você. Não vem de você mesmo para que você não possa se gloriar, mas é um presente que Deus dá para você, para reconstruir a sua vida e você voltar à primeira tarefa, que era viver para a glória de Deus. Entende? Então é um presente que Deus dá para você, porque jamais viria de você, de nenhum ponto da sua vida, de nenhum ponto do seu ser. Você não pode se gloriar disso, porque você sabe que isso jamais viria de você. Jamais, sozinho, você teria condição de cumprir essa tarefa, de viver por veredas retas, justas, né? De viver dando frutos de justiça todos os dias, de viver uma vida de santificação todos os dias, de viver debaixo da presença de Deus por meio da oração, por exemplo. Você só consegue fazer isso quando você, pela graça de Deus e pela sua fé, você abandona, deixa para trás a sua vida de pecado, tudo bem? Então, quando eu digo para você que a glória de Deus retira tudo que está em mim e você, que não cabe na humanidade dele, é exatamente isso. Por exemplo, hoje quando eu saí de casa, eu vi uma frase que eu não lembro agora do escritor, mas ele fala: quando você está orando, você está eliminando uma vida de pecado. Mas quando você abandona a oração ou sente menos vontade, menos saudade de se comunicar com Deus na vida de oração, é porque você está dando lugar para a vida pecaminosa de novo na sua vida. Então percebe como que a Bíblia o tempo inteiro trabalha com esses dois pontos.
Ou é esse lado, ou é esse lado, porque não existe uma união entre os dois. Então, ou você dá prioridade e você deixa o pecado reinar, você deixa a sua natureza adâmica reinar, ou você dá espaço totalmente para Deus reinar e para as coisas de Deus, e você vive então para a glória dele. Tudo bem? Outra coisa, nós aprendemos isso na aula passada, né? E na doutrina do pecado também falei isso, e também sobre aquele tema na outra lição. Eu vim falando isso 3 lições seguidas e eu vou repetir aqui. A glória de Deus só resplandece na sua vida, principalmente depois que você é salvo, tá bom? Depois que você vai vivendo uma vida com Deus, né? Depois que Deus vai santificando você todo dia. A glória de Deus só resplandece na sua vida quando você está completamente satisfeito com Ele. O que é essa satisfação, gente? A satisfação é quando nada mais importa na sua vida. Quando você entendeu que o lugar dele é o lugar de reinar na sua vida. Quando você entendeu que o sacrifício de Cristo trouxe algo que você jamais poderia fazer sozinho, que você não consegue fazer sozinho nunca. Quando você entende que o domínio dele é o lugar onde ele deve estar, que o mandamento dele é o número 1. Então, você só está completamente satisfeito quando nada mais pode tomar o lugar de Deus na sua vida. E quando você não pisca e nem pensa para trocar ele por qualquer outra coisa em nenhum tempo da sua vida. Ele é o primeiro, ele é o principal, ele é o único, ele é o propósito. Gente, ele é a herança. É ele que você espera, ele é o alvo, é nele que você caminha, é nele que você vai chegar, é nele com que você vai ser semelhante. É tudo nele. Até a realidade que você vive não é a sua realidade, é uma realidade que o Pai constrói para o Filho. Você é a herança dele. Quando você percebe, guarda, vive, medita em tudo isso, você vem uma vida satisfeita todos os dias e a glória de Deus resplandece em você, ok? Voltando para a lição. Então você entendeu aqui que a salvação por meio da graça foi um presente de Deus que você não poderia ter conseguido sozinho, tudo bem? Agora aqui o nosso texto, Shaq, esses textos que você lê de segunda a sábado, tem coisas muito importantes. Por quê? Porque esses textos, eles se encontram na lição também, tá? Então, não sei como é que é a dinâmica que você faz com seus alunos, mas tem coisas muito importantes. Por exemplo, da segunda-feira, que é Romanos 3:23, vai dizer assim, ó, todos somos pecadores. Todos nós fomos restituídos da glória de Deus. Não existe uma pessoa que se escapou, porque Adão era o pai da humanidade. Nele estava a capacidade de reprodução. Então, nós às vezes falamos isso na doutrina do pecado, né? Diferente dos anjos, né? Deus criou o homem com uma capacidade diferente, que é a capacidade de se reproduzir. Então, na pessoa de Adão estava a capacidade de carregar toda a humanidade. É por isso que todos nós somos pecadores. É por isso que precisou só um Cristo para salvar uma humanidade. Diferente dos anjos, por exemplo, né? Nós sabemos que Deus criou os anjos, não sabemos quando, em algum ponto aí da história, da eternidade, Deus cria os anjos, mas ele cria tantos números de anjos X para naquele tempo quanto existem tantos anjos hoje. Então, se ele criou 1 bilhão de anjos no dia tal, hoje existem exatamente 1 bilhão de anjos. Diferente, sei lá, da humanidade, que hoje, sei lá, tem 6 bilhões de pessoas, não sei quantas pessoas existem no mundo, mas Deus criou um só homem no começo e hoje existem 6 bilhões. Ok? Então, por isso, só um Cristo. Se fosse para salvar os anjos caídos, por exemplo, precisaria de um Cristo para cada um anjo, porque eles não têm a reprodução, não têm essa capacidade que nós temos. Ok? Então, é isso que você precisa. A gente fez até uma recapitulação de alguns pontos principais da lição. E agora, gente, eu vou voltar para vocês nesse texto-chave aqui para a gente não demorar muito, tá? Eu preciso que você tenha uma caneta na mão. Se você não tiver uma caneta, não tem problema, mas
eu acrescentei aqui, gente, um verso que eu acho que fecha mais aqui a conclusão do negócio, tá bom? Então, ao invés de ser Efésios do verso 5 ao 10, nós vamos ler Efésios desde o verso 4 até o verso 10. Tá? E nós vamos ver algumas separações do texto. Esse texto, ele fala da obra de Deus por nós, por meio de Jesus Cristo, que trouxe, né, essa salvação para todos nós, para toda a humanidade. Tudo bem? Então, aqui, se você já quiser separar, desde o verso 4 até o verso 9, nós vamos ter Deus falando sobre 4 aspectos, né, da salvação, que se encontram na lição, tudo bem, mas eu vou falar só usando o texto. Então, do verso 4 até o verso 9, Deus vai trabalhar com isso, tudo bem? 4 aspectos da salvação. Só o verso 10, aqui na lição, já é outra história, porque aqui a Bíblia vai falar sobre o mesmo assunto, que é salvação, mas sobre outra visão. Então aqui nós vamos dividir só o verso 10 em 2 etapas, né? Então nós vamos ver 2 coisas diferentes no verso 10. Mas passando aqui, eu vou ler com a minha Bíblia aqui, tá, gente? É a mesma coisa, mas eu vou ler aqui para vocês desde o verso 4. Então, do verso 4 até o verso 9, tudo bem? E vai dizer assim, ó: mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estava nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele, Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar que nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse é o nosso texto-chave da lição. Verso 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Ok? Então aqui terminamos. A primeira coisa, se você quiser anotar, do verso 4, é o primeiro, vamos dizer assim, tópico dos 4 que vai falar sobre a salvação aqui. E sobre, resumindo a nossa lição aqui, tudo bem? Então, no verso 4, vai dizer o seguinte: Deus nos amou. Essa aqui é a chave do verso 4. Deus nos amou. Então, nós sabemos que a natureza de Deus é amor. Mas ele demonstra todo esse amor na vida dos pecadores por meio da graça e da misericórdia dele, que ele retribuiu, então, através da obra de Cristo Jesus. Então, nós só temos esse privilégio e a salvação só pode ter chegado até nós por causa da graça e da misericórdia de Deus. Então, como que Deus demonstra o seu amor pela vida dos pecadores, que somos todos nós, como que Deus demonstra o seu amor através da vida de Jesus Cristo por nós? Pela graça, que é um favor imerecido. A graça, gente, é o que sustenta a vida do pecador para que ele possa, então, viver uma vida para a glória de Deus. A graça é o que sustenta a vida do pecador. E a fé é o que se apoia no caráter de Deus. Porque Deus, ele não falha, ele não muda, né? Ele é imutável, os caráter. Mas então a graça sustenta e você consegue se apoiar de novo no caráter dele, assim ele molda e você consegue voltar então ao princípio, que era a primeira obra de Deus para você andar debaixo da glória dele, você viver para a glória de Deus, compartilhando da glória de Deus, ok? Então, Deus nos amou, e essa demonstração pelos pecadores do amor de Deus vem pela graça e a misericórdia, tudo bem? E nós só conseguimos alcançar então a salvação por causa da graça e da misericórdia que vem através da obra redentora de Jesus Cristo na cruz. Só vem pela cruz,
tudo bem? É por isso que você, quando a Bíblia fala assim, você precisa aceitar, né, a obra redentora da cruz, porque tem pessoas que aceitam muitas coisas, mas não aceitam a obra redentora da cruz. Se você não aceita Cristo e a obra que Ele fez, não existe como a salvação chegar até você, porque a salvação é isso. É o amor de Deus através do seu Filho em graça e em misericórdia na vida dos pecadores para lhe dar restauração e salvar aquilo que havia se perdido. A ausência desse discernimento espiritual precisava ser restaurada. E por meio de Cristo Jesus isto foi na obra da cruz. Tudo bem? Próximo tópico é o 5. Estávamos nós ainda mortos em nossas ofensas, né? Aqui a minha Bíblia fala um pouquinho diferente. Em nossos delitos, tem ofensa, delito, em nossos pecados, em nossas transgressões, né? Tem vários meios aí, várias traduções falaram várias coisas diferentes, mas você entendeu. Então, estávamos mortos nas nossas ofensas, nos nossos pecados, nos nossos delitos, nas nossas transgressões, nos vivificou juntamente com Cristo. Quem vivificou? Deus. Então, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, a graça é uma demonstração do grande amor de Deus, da natureza de Deus, que é amar, entendeu? Então, ele demonstra pela graça e pela misericórdia. Nesse tópico 2, o que nós aprendemos aqui é que Deus nos ressuscitou. Quando ele fala sobre Deus nos vivificou, ele fala sobre Deus nos ressuscitou. Então, o pecado, ele te levou para uma sepultura, né, onde você estava condenado à morte eterna, à morte espiritual eterna. O que Jesus fez na obra da cruz ressuscita a sua natureza, o seu espírito. Ele ressuscita o seu espírito e então ele te dá uma nova condição, que é a vida eterna. E a vida eterna com ele. Tudo bem? Então, Deus nos tirou da sepultura espiritual e ele, né, nos devolve agora pela obra de Jesus Cristo uma vida eterna com ele. Ele ressuscitou o nosso espírito. Tudo bem? Próximo, gente. Ali no verso 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, a terceira etapa é que Deus nos exaltou. Deus nos exaltou. Então, existem 3 etapas da exaltação, né? Da mesma forma como Deus tira a gente de uma natureza de morte e ressuscita o nosso espírito. Então, não é só a morte, só a ressurreição, né? Mas você precisa entender que quando Deus faz tudo isso na vida de Cristo, quando Deus exalta a pessoa de Jesus Cristo, que é o seu Filho, todos nós somos essas etapas junto com Cristo. Por quê? Porque você se encontra nele. E se você está com Cristo, e se você se apega em Cristo, isso é para você também. Tudo bem? Então, por exemplo, as 3 fases da exaltação é a ressurreição. Então, Deus ressuscitou entre os mortos. Ele é o primeiro, ele é a primícia de todas as coisas. Depois nós temos a ascensão, ele subiu aos céus. E depois nós temos o assentar-se, é ele que se assenta à destra do Pai. Então, essas etapas, para todos aqueles que se encontram em Cristo, está disponível para você também. Então, você também vai ressuscitar num corpo glorificado, você também vai assunto aos céus num corpo glorificado, e você também vai se assentar-se com Cristo num corpo totalmente glorificado, que é feito à imagem perfeita e semelhança em caráter dele. Tudo bem? Então, nós vamos ver isso ali no tópico 10, essa construção. Mas tudo isso é possível por causa da obra de Cristo Jesus. Então, ele veio, deu a possibilidade, salvação na sua mente, na mente dos seus alunos, deve ser uma nova obra. Então, nós temos esse contraste
sempre que eu falei no começo da aula, da sua primeira natureza, né, que é uma natureza pecaminosa, caída, onde o pecado veio, se esgueirou no mundo, trouxe a morte eterna espiritual. Então você tem a sua natureza caída, você não tem como fugir dela. E com a salvação e a obra de Cristo, agora a Bíblia contrasta, né, a nova natureza que Deus te dá, que é a natureza da graça dele, do amor dele, da misericórdia dele. Então percebe que é por isso que você nasce de novo em Cristo. Você nasce de novo em Cristo para que essa natureza possa ser totalmente reconstruída no seu ser. Deus reconstrói a sua vida e Ele te dá caminhos novos. Tudo bem? Então, continuando. Ali no verso 7, do verso 7 até o verso 9, está falando de uma só coisa, que é Deus nos guardou. E esse é o quarto e último tópico que une esses versos, tudo bem? Então olha só o que diz o verso 7 até o 9. Para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, ou da sua bondade, né, ou da sua longa bondade, como falam algumas Bíblias, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tudo bem? Então, ali no verso 3, nós vamos ver que o último propósito de Deus na nossa vida é a salvação. Para esse último propósito que Deus tem de restaurar todas as coisas, de formar todas as coisas, é para que você viva de novo na glória dele. A intenção de Deus com o propósito da salvação é que a sua igreja então possa ser eternamente viva com ele para todos sempre, né? Agradecendo pela bondade da obra da sua graça. Entende? Então, como é que eu posso explicar isso? Deus trazendo a salvação para a vida, ele pega agora a imagem da igreja, que é o corpo inteiro. Então o desejo de Deus é que o corpo todo, a sua igreja, esteja com ele eternamente, mas nunca se esquecendo da bondade dele. Então onde o amor reina eternamente, você vai ser eternamente grato pelo que ele fez. Então o propósito final de Deus na nossa vida é a retomada daquilo que ele nos criou para ser, para vivermos na glória dele, vivermos para a glória de Deus. E outra coisa, agora você vai viver completamente num corpo restaurado e glorificado, sem as coisas deste mundo, tudo bem? Que te impedem de algumas coisas, de algumas situações. Então, você vai viver para a glória de Deus, né? Ainda com a mentalidade de agradecimento pela graça dele. Isso não é incrível? Isso é incrível, né, gente? E aqui, então, a gente entra por um próximo tópico. Gente, lembrando que depois que acontece a ascensão, né, esse é o nosso próximo tema, mas depois que acontece a ascensão de Deus ao céu, o Espírito desce, que é o Consolador, a promessa de que Cristo subiria, mas ele deixaria outro no seu lugar. Então entra o papel do Espírito Santo aqui agora, lembrando que os três são Deus, eles são 3 vezes santo, gente, tá bom? Só a função deles é diferente, a essência é a mesma, os 3 são Deus. Então, quando Cristo sobe em ascensão ao céu, ele deixa o nosso Consolador. Se lembra que um pouquinho antes eu falei para vocês que nós tínhamos dificuldade de viver para a glória de Deus, a gente é incompetente nessa tarefa que Deus deixou depois que o pecado se esgueira pelo mundo inteiro, tá certo? Onde até a natureza sofre. Então, como nós somos incompetentes, porque a gente não tem mais discernimento das coisas espirituais, Deus manda o seu Espírito. A partir do momento que você, então, aceita Cristo, né, você se reconcilia com Deus, tudo bem? Você passa, então, uma reconciliação, uma reconstrução, algo acontece em você, porque agora você vira morada. Você vira morada e templo do Espírito Santo. Então é por isso que você, pela graça de Deus, por meio da obra de Cristo, que trouxe a salvação, que trouxe a redenção no mundo,
Por causa de todas essas coisas, agora você pode virar moradia e templo do Espírito Santo aqui na Terra. Então, se alguém perguntar para você onde que Deus reina na minha e na sua vida, tudo bem? Porque o resto do mundo jaz do maligno, como fala a Bíblia. Mas muito bem, até a nossa Bíblia falou sobre isso aqui, tá? Mas, enfim, agora a gente vai entrar em outra etapa da nossa aula. A parte 2 da nossa aula se encontra aqui no verso 10. E o verso 10 vai dizer assim: porque somos feitos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, somos feitura sua. Essa palavra feitura, né? Ela significa que somos poema de Deus. Somos um poema de Deus, onde Deus constrói, onde Ele é aquele quem cria. Tudo bem? Onde a pessoa de Cristo é o pincel de todas as coisas que Ele usa para fazer, né? E onde que nós, então, somos o poema de tudo aquilo que Ele pensou. Tudo certo? Então, a primeira coisa que a gente encontra é que pela salvação, aqui só nesse primeiro trecho, até Jesus Cristo, ó, porque somos feitura sua, somos criação sua, né? Criados em Cristo Jesus. Cristo é o pincel. Então, a salvação por meio de Cristo Jesus, ela demonstra a nova natureza que Deus nos dá. Sempre esse contraste, antiga natureza, nova natureza, antiga natureza, nova natureza. Então a salvação é a nova natureza que Deus te dá. Então você é incapaz de criar a você mesmo, você é incapaz, né, de dar vida para você mesmo. Esse é o papel de Deus, é isso que Deus faz. Tudo bem? Então, a gente percebe exatamente isso nesse primeiro tópico. Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas, e por meio de Jesus Cristo, Ele te dá a capacidade dessa nova criação, onde Ele então escreve a sua história até o fim, Ele dá um novo sentido. Então, a partir da salvação, a palavra-chave que você deve guardar na sua vida é novo, porque Deus te faz uma pessoa nova, Deus te faz andar por caminhos novos. E nós vamos aprender isso agora nesse novo verso, que até mesmo essas boas obras são novas, né? Tudo bem? Então é isso que Deus faz na vida das pessoas, ok? Depois, aqui na parte B do mesmo verso, vai dizer assim, ó, que Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou que andássemos nela. Alguns textos vai falar de antemão, né? Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que a salvação é a obra exclusiva de Deus para nós e em nós. O propósito final de Deus não é só trazermos todos nós para viver na glória dele, tudo bem? O propósito final de Deus com a nova criação é exatamente reconstruir você, dar um novo sentido na sua vida, dar um novo caminho para a sua vida. As boas obras, eu vou explicar isso logo mais. As boas obras é o que você faz, entendeu? Obras é fazer. Então, gente, o propósito de Deus não é só trazer todo mundo para viver de novo na glória de Deus. Mas o propósito é tornar você a imagem e semelhança do Rei da Glória. Esse é o propósito de Deus, enquanto aqui na Terra também. Então você não automaticamente, quando morre, tem um corpo glorificado, e aí então você... Não. Você já é a imagem e semelhança dele. E Deus está lapidando você até que, num ponto determinado, você se pareça com o Rei da Glória, em semelhança. Tudo bem? Então, isso é o que diz 1 Coríntios, que a vida do justo se assemelha ao brilho da aurora, que vai crescendo mais e mais até ser dia perfeito. O brilho da aurora é o nascer do sol. Ele vai crescendo, crescendo, enquanto ele vai crescendo, o outro lado tem sombras, e ele vai crescendo até ser dia perfeito. E quando ele está no centro, quando ele é perfeito, não existem sombras e lugar nenhum.
E é isso que Deus faz comigo e com a sua vida, tudo bem? Aqui, gente, também a gente aprende que a fé, que é justa, jamais vem sozinha, tudo bem? Então, quando você se converte, aqui o nosso texto vai dizer, né, que a salvação vem por meio da fé. Sim, a fé é o único meio, tá, que você tem para ser justificado por Deus. Só que a fé não vem sozinha. Da mesma forma que quando o pecado entra, ele caminha junto com a morte, a fé, quando ela é manifestada na sua vida e que você então passa por uma vida de justificação, que você aceita Cristo, você vira justo perante Deus de novo, tudo bem? Ela vem com algo que se chama boas obras. E nós vamos ver isso óbvio. Por quê? Porque a obra são o resultado e não a causa da sua salvação. Você é salvo porque você acreditou na obra salvífica de Cristo na cruz. Tudo bem? E no seu amor de Deus Pai para Deus Filho conosco. Tudo bem? Então, gente, essa justificação, ela acontece pela fé. Só que depois que você é justificado, você precisa reagir com obras. Porque Deus dá um novo sentido. Você virou um brilho da aurora, mas você é o brilhozinho. E vai crescendo. Tudo bem? Deus está restaurando, mudando, dando um novo sentido, novos caminhos. Gente, as boas obras na vida do crente não é nada mais do que o propósito, os caminhos que Deus dá na minha e da sua vida, para que você viva naquilo que Ele planejou de antemão para você. Tudo bem? Então, até mesmo a gente pode entender um pouquinho voltando os versos. Olha o verso 2 e 3 do mesmo parágrafo. Vai dizer assim, ó, mas pega a sua Bíblia, isso não está na lição. Vai dizer assim, ó, nos quais andamos outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe, né, da potestade, do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, tudo bem? Entre os quais também todos nós andávamos, né, outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, Deus contrasta que antes da salvação, você continua sendo alvo da ira de Deus. Depois da salvação, você vira alvo da reconstrução que a graça, né, que o amor de Deus, que a graça de Deus te dá. Tudo bem? Quando ele vai falar de boas obras, ele já está usando um adjetivo incrível, que é bom. Se as obras são boas, aqui nesse verso está dizendo que as obras que não eram boas, por exemplo, o verso 2 vai dizer que o mundo jaz do maligno. Se você não passa por esse processo de restauração, justificação e no final glorificação, que é nós se assemelharmos com o Rei da Glória completamente, isso quando nós então formos, né, quando você passa da morte. Mas, gente, você era no mundo de desobediência, você era desobediente, agora você vive em obediência com Deus, tudo bem? Mais para frente vai dizer que você obedecia e você saciava os desejos da sua carne, desse mundo. Agora você tem, por quê? As pessoas que saciam o desejo da carne é porque elas têm o espírito perdido, a alma procura qualquer coisa que sacie o vácuo que existe dentro da gente, porque a gente não tem discernimento das coisas espirituais. A partir do momento que você passa para o outro lado, que por meio da fé você acredita na obra dele, ele te restaura, algo acontece, que é o Espírito de Deus, então, restaurando as coisas em você. Tudo bem? Então, o Espírito habita em você e ele restaura essa condição de você compreender, por meio dele, as coisas espirituais de novo. E aqui, gente, eu vou até comentar o último parágrafo de um livro que eu estava lendo, e ele diz assim, ó, previamente preparados por Deus. Todas essas coisas são previamente preparadas por Deus. Enquanto o descrente anda segundo o curso desse mundo, o crente anda nas boas obras que Deus preparou para ele de antemão. Isso quer dizer que Deus tem um plano para a sua vida e que podemos realizar em vida esse plano em que Deus traçou para todos nós. Amém? E aqui eu termino a nossa aula.
todo esse texto de Efésios, ele abrange o tópico 1 da sua lição, o 2, o 3 e o 4. Tudo bem? O tópico 4 da sua lição é o verso 10. E assim como os outros são do tópico, tudo bem que eu acrescentei até o 2, né? Do 2 até mesmo o 9, ok? Então você pode fazer essas ligações, você pode trabalhar, mas o meu propósito aqui é que você entendesse um pouquinho sobre a salvação, tudo bem? Então, o pecado não pegou Deus de surpresa no final das contas, ele já sabia, e já sabendo, ele preparou Cristo na eternidade. Nós vimos isso na aula passada. Ele era o verbo que Deus pensou na eternidade e que deu vida no tempo certo e ideal para todos nós. Fique com Deus. Eu espero que essa aula tenha agregado alguma coisa para a sua vida. Estaremos juntos aqui na próxima aula aprendendo sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo e as boas obras que ele faz. Fique com Deus, em nome de Jesus.